O plano de trabalho da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro, apresentado pela relatora, a senadora Elisiane Gama, foi aprovado pelo colegiado por 18 votos a 12. O presidente da CPMI, deputado Arthur Maia, disse que 5 pessoas vão ser convocadas a prestar esclarecimentos. Entre elas, o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do Lula, general Gonçalves Dias, e o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid. O ministro da Justiça, Flávio Dino, vai ser apenas convidado. Nós colocamos 6 pedidos de requerimento, 6 requerimentos de convocação, 5 requerimentos de convocação e 1 de convite, para que as pessoas, para que a gente possa começar a ouvir aqueles que virão prestar esclarecimentos a essa CPMI. O ministro Flávio Dino, na condição de ministro de Estado, estamos fazendo um convite. Os demais, estamos fazendo uma convocação. Na terça-feira, o senador Esperidião Amin afirmou que o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral sabiam dos riscos de vandalismo contra as sedes dos 3 poderes. Ele defendeu a quebra de sigilo dos relatórios de inteligência. O material está numa comissão do Congresso. A ABIN fez um relatório inicial omitindo 11 vezes que o ministro do GSI tinha recebido aquelas mensagens. Diante do pedido da Procuradoria da República, feito no dia 27 de abril, que a ABIN negou, e do recurso que foi interposto junto ao ministro Alexandre de Moraes, a ABIN teve que mandar o verdadeiro relatório. E neste relatório constam 11 vezes referências ao recebimento pelo ministro do GSI. E o terceiro relatório, que é o que eu gostaria de referir aqui no recurso visual, mas concordo em não fazer, para prejuízo dos senhores e das senhoras, ele indica quem são os responsáveis pelas caixas postais. Eu estou usando aqui a linguagem analógica. Quem era o responsável pela caixa postal do STF? STF recebeu as mensagens. Supremo Tribunal Federal. O Tribunal Superior Eleitoral. E eu tenho decor. Bom, a CPMI já tem quase 800 requerimentos aguardando votação. A comissão volta a se reunir depois de amanhã. Consta, na senadora Elisiane Gama, obviamente não dá para confiar. Ela apresentou aí 8 linhas de investigação, mas não me parece, e com certeza não está preocupada, em apurar possíveis omissões do atual governo. Quer dizer, obviamente, a gente... Lembrando que essa CPMI só saiu verdadeiramente porque vazaram as imagens do Gonçalves Dias lá passeando pelo Planalto ao lado dos invasores. Então, não dá para abrir mão dessa linha de investigação. A gente defende aqui, consta todo domingo praticamente falamos, e vamos falar, essa CPMI deve demorar o tempo máximo, aí uns 6 meses, provavelmente. A gente não pode abrir mão de cobrar que haja a investigação também, não só, mas também, das possíveis omissões do atual governo, inclusive também a falsificação de relatórios de inteligência, porque os alertas foram dados. Sem dúvida que foram dados, e para achar um fio condutor, aí, o denominador comum das 2 primeiras pautas extraoficiais, e essa que é a primeira pauta mesmo do programa, se trata justamente de uma turma que quer impor goela abaixo narrativas e não quer a busca da verdade ou da ciência mesmo. Então, no primeiro caso, se você fala que homem é homem, mulher é mulher e criança não é trans, você precisa ser rotulado e calado. No segundo caso, se você fala que o Djokovic tem o direito de escolher não tomar a vacina e que ele não está ameaçando ninguém por isso e que ele vai continuar jogando e tudo bem, você é um cara do mal e anti-ciência. E nesse terceiro caso, se você diz, olha, aquilo foi mesmo uma tentativa de golpe de tias do Zap desarmadas,
com gente fazendo encenação para fotógrafo da Reuters, com o próprio general-chefe do GSI ciceroneando os terroristas, né? Tá tudo muito estranho. Houve avisos, o STF, o TSE, o governo receberam esses avisos e nada fizeram. Houve omissão, então, na melhor das hipóteses, por quê? Qual o intuito, qual o interesse? É porque deu o alimento necessário para avançar com a ditadura em curso, com a perseguição, com prisão coletiva, culpa coletiva e prisões arbitrárias, com lotes, como se fossem gados, os presos. Então, é tudo muito esquisito. Agora, eu não tenho muita fé nessa CPMI, né? Eu entendo, até o presidente Bolsonaro andou se manifestando que não houve golpe, ele tinha esperança nessa CPI para esclarecer. O tempo é amigo da verdade, da razão, né? A gente vê isso no caso do Djokovic. Mas eles vão fazer de tudo para abafar. Essa relatoria já é manipulada. O Flávio Dino ser convidado já mostra isso. Ele tem que ser convocado. Como assim convidado? Ele é o ministro da Justiça, ele tem que ser convocado. Como tem que ser convocado o ministro Alexandre de Moraes, ora bolas? Ou não? Então o país vai fingindo que tem instituições funcionando até a página 3. Da página 3 em diante, aí começa tudo obscuro, tudo tampado e impedido de ter acesso à realidade, né, a população, e a gente fingindo que está vivendo épocas normais. Não estamos. Essa CPMI, ela pode, quem sabe, expor uma coisa ou outra aí incômoda, né? O PT fez de tudo para impedi-la. Mas eu não deposito tanta esperança assim, porque, afinal de contas, se trata do nosso Congresso. E o nosso Congresso tem um ou outro parlamentar ali independente, corajoso, mas não são a maioria. E se a gente lembrar a CPI da Covid, aquela CPI circense da pandemia, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, compareceu. Foi lá, prestou esclarecimentos. Então, o Flávio Dino, o pessoal do chat aqui está falando, o Flávio Dino tem que ir. Ele tem que ser ouvido. Quanto a isso, não há a menor dúvida. A gente defende aqui e sempre vai defender uma investigação ampla.